A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor a toda a igreja. Aqueles que não são da nossa igreja, mas que podem estar escutando. Que a palavra do Senhor não faz essa diferença. Então, assim, o intuito é trazer entendimento. O entendimento que eu creio que o Senhor me deu. Porque de mim não tem nada para oferecer. E isso é uma coisa até legal que vai ter na palavra também, faz sentido. E a gente tem razões, apesar de todas as dificuldades que nós tenhamos passando por esse período, a gente tem razões para agradecer ao Senhor porque Ele tem nos sustentado e nos feito continuar firmes nele, porque até a nossa fé é um dom dado pelo Senhor. E a gente tem que buscar que essa fé seja nos acrescentada cada dia mais e mais. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais esse culto que podemos estar juntos, ainda que através de um vídeo, Pai. Mas que nós podemos, Senhor, estar em oração juntos, que nós podemos, Senhor, tentar entender um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Acrescenta a nossa fé, acrescenta, Senhor, mais o nosso compromisso contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais da Tua presença em nossas vidas. Toma o primeiro lugar nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, não permita que o homem venha fazer nada, Pai. Mas que seja o Senhor, que seja o Teu Espírito Santo trabalhando em nossas orações, trabalhando em nossas mentes, Senhor. Pai, lava nossas vestes para estarmos diante de Ti nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no texto do dia de hoje. João, o Evangelho. João capítulo 15. O texto do dia de hoje é do 4 ao 5, mas eu queria ler do 1 ao 5. E depois a gente vai ler mais alguns textos para dar contexto. E o tema do dia, somos ramos da videira. Meus irmãos, texto maravilhoso, vamos lá. João 15, do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, que esse já começa o texto do dia 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar ao Senhor para agradecer esse texto. Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra que você tem liberado, Pai, ao coração do nosso pastor Fernando. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra não volta vazia, e mesmo já lendo esse texto, já vai trabalhar o coração de muitos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos dá o Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos entender. Em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto curtinho que a gente leu aqui é um texto que vai falar muito, e pelo menos ele falou muito ao meu coração enquanto eu estava lendo, estudando e separando. E eu quero ler mais um texto, e depois desse texto que eu ler, eu vou passar um videozinho. Hoje eu estou muito didático, hoje eu estou soltinho de didática, porque vai fazer muita diferença no entendimento. Depois que eu terminar isso aqui, gente, assiste o vídeo que eu vou passar depois. E aí a gente vai continuar, tá bom? Vou ler mais um texto. Romanos 11. Vamos lá em Romanos 11. Depois a gente vai fazer isso aí, esse apanhado. Romanos 11. Romanos 11 está dentro do Novo Testamento. Pausou, vai lá, procura e depois volta. Romanos 11. Romanos 11, 1. Perguntou, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo
De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. Isso é Paulo escrevendo às igrejas, né? Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou eu o único que sobrou, e agora estou procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça não seria a graça. Versículo 11. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Isso é ele falando do povo de Israel. De maneira nenhuma, ao contrário. Por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Desculpa. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, estou falando de nós, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é um reconciliamento, é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não a vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados de você, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva, que vem a raiz da oliveira. Versículo 18. Não se glorie contra esses ramos. Não, é para você não se gloriar em relação a essa queda de Israel. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que fosse enxertado. Esta está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou ramos naturais, também não poupará você. Meus irmãos, olha esse texto. Mas assiste agora o videozinho, porque vai fazer diferença agora no nosso entendimento. Presta muita atenção nos detalhes, que é muito legal o que o vídeo está dizendo, para a gente depois contextualizar, tá bom? Já volto. Vai te mostrar uma técnica que permite substituir a parte aérea de uma planta adulta por uma nova variedade. Quem vai explicar para você como é que se faz isso é a doutora Patrícia Leão, que é pesquisadora aqui da Embrapa. Doutora Patrícia, qual é a técnica que se usa para substituir essa variedade? Essa técnica se chama sobreenxertia ou substituição de copa. Então, se escolhe a variedade que se deseja enxertar, coleta-se os ramos e então se escolhe 2 ramos na planta adulta, na planta já velha. Esses ramos devem ser os ramos do ano, ou seja, aqueles brotos que amadureceram no último ciclo e devem estar situados mais próximos da curvatura da planta aqui no sistema de condução da latada, onde a planta faz a curva no arame do sistema de condução. Aqui nesse caso, nós vemos que são esses 2 ramos aqui que estão mais próximos daqui da curva. Esses ramos devem estar completamente maduros, então a época ideal para se fazer essa enxertia sobre copa é a época de repouso, ou seja,
a época em que as plantas estão já dormentes, após a colheita da última safra. Kleber, você deve escolher um ramo sadio da variedade que você quer produzir e deixá-lo com 2 gemas, esses pontinhos aí de onde saem as novas brotações. Depois é só afinar a ponta dos 2 lados, fazer uma abertura no galho escolhido da planta adulta e encaixar direitinho. Envolva com uma fita plástica própria para isso, deixando as gemas de fora. E não esqueça de cobrir também a ponta para proteger o enxerto. Quanto tempo demora para começar a produzir? Entre 6 meses a 1 ano. Essa técnica pode ser usada para colocar qualquer variedade? Sim, qualquer variedade. Hoje eu tô gostando. Meus irmãos, primeiro, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus, porque, cara, olha o nível. Vamos lá, só pra gente começar a contextualizar quem era esse Jesus no sentido em relação ao que ele está falando aqui. Olha quem é esse Jesus. Jesus, filho de José, o carpinteiro. Jesus vivia numa época onde, naquela época, as pessoas, filhas de, eu sou filho de carpinteiro. Eu sou filho de carpinteiro, eu sou carpinteiro. Por quê? Porque os pais se passavam de pai para filho as suas atividades. Por isso que Davi era pastor de ovelha, porque o seu pai era criador de ovelha. E por isso que Jesus, se o pai dele era carpinteiro, por si só, é normal, ele era carpinteiro. Mas Jesus, olha, gente, vocês viram o nível de conhecimento do que a gente estava falando desse vídeo aí? De uma doutora explicando como é que funciona. Jesus, na época dele, trabalhava e passava conhecimentos de um agricultor extremamente conhecedor do que estava falando. Olha o nível de conhecimento que Jesus estava passando ali quando ele estava falando. Gente, o texto, a gente está falando sobre, a gente vai falar sobre estarmos ligados à videira. Mas, mesmo assim, é bom a gente glorificar Jesus, mostrando o quanto esse Jesus era capaz de dar exemplos que eram exemplos de pessoas que eram naquela época. Pessoas que viviam da agricultura, que viviam da pecuária, que viviam de N de coisas, e Jesus tinha conhecimento e falava assim, com precisão e conhecimento, parecia que foi conhecimento de causa, como se Jesus, não, eu plantava, eu sempre plantei isso, Jesus tinha conhecimento, você falava assim, cara, como é que ele conhece essas coisas? As pessoas ficavam de bobeira com Jesus quando ele falava da palavra. Porque quando ele falava da palavra, as pessoas falavam assim, cara, como é que ele conhece isso? Como é que ele fala isso com tanta veemência? E as pessoas falavam de Jesus como se tudo que ele estava falando, tudo que ele dizia, parecia que ele tinha conhecimento de causa, parecia que ele vivia daquilo. Tanto que quando eles falavam de Jesus, eles falavam assim, ele não é filho do carpinteiro? A gente não viu ele crescendo com a gente? Não filho de José? Não conhecemos suas irmãs e seus irmãos? Isso está escrito na palavra. Que as pessoas desacreditavam. Mas quando ele falava, eles falavam assim, cara, esse cara fala com autoridade nas coisas que ele fala. Porque Jesus falava com autoridade, porque ele tinha conhecimento e ele falava. O conhecimento não é meu, esse conhecimento quem vem de Deus, vem do meu pai. Caramba, doideira. Beleza, gente, eu só queria contextualizar para mostrar o quão poderoso e quão grande era esse Jesus em sentido de conhecimento. E aí, olha só, o que eu tô falando, vamos voltar, vamos agora pegar esse vídeo que a gente viu agora mesmo, para te dar um entendimento de uma coisa. Quando Jesus trabalha falando ele é a videira e nós somos os ramos, Paulo fala que aqueles ramos que são enxertados são os ramos de N... Olha que maneiro.
Por que o vídeo... Por que justamente esse vídeo? Porque ele fala assim, são N, pode ser qualquer ramo. E aí ele ainda fala assim, e aí o texto de Paulo ele fala no sentido de oliveira. E ele fala de somos oliveira brava. Aí, o que eu quero dizer com isso? Oliveira brava é porque a oliveira, por si só, ele é um arbustozinho, né? E aí, esse arbusto, ele depois cresce, pega, eu acho que chega a uns 15 metros. Mas a oliveira brava tem uma diferença da oliveira comum. Ela nasce com espinhos. E aí, o que acontece? Essa oliveira brava, quando ela é enxertada nessa oliveira diferente, ela pega as informações, no caso, sentido de informação, né? Aquilo que aquela raiz de uma oliveira que não tem espinhos te passa. Caraca! Cara, olha só, Jesus está passando um conhecimento pra gente através de uma coisa que ele nem não era a vida de Jesus, o plantio, mas ele tinha muito conhecimento a ponto de falar assim: eu como essa oliveira, eu como essa videira, te dou o meu conhecimento, eu te dou a minha raiz, eu te passo a minha... Cara, é muita coisa. É muita loucura você falar assim, cara, esse Jesus é muito louco. Olha o que ele faz. Ele passa dele para nós que não... E depois a gente vai ler de novo essa parte de Paulo falando. Nós que não éramos a nação eleita. Nós não éramos o povo que tinha como... Era o povo escolhido pelo Senhor. Mas através da graça divina, a graça do Senhor é que nos alcança e fala assim, cara, eu quero salvar esse povo. E isso é interessante, gente. Depois, se vocês quiserem, assista esse vídeo de novo, que é muito maneiro você entender o que esse Jesus fala, o que ele está querendo dizer aqui. E o que Paulo está querendo dizer também, né? Através do Espírito Santo. Quando você é enxertado em Cristo, eu não sei se vocês repararam nessa parte do vídeo, quando nós somos enxertados em Cristo, nós somos enxertados muito, mas olha só, depois você assiste de novo, olha esse detalhe, ele fala que a gente tem que ser enxertado e colocado próximo ao caule, que é aquela parte mais grossa. Olha só, ele tira. Por isso que Jesus está falando ali que aquilo que não está dando fruto, ele tira, ele arranca aquilo ali. Meu irmão, e depois, ele fala isso na palavra dele, depois é lançado ao fogo, porque não está dando fruto, pum, corta, e ele fala assim, tanto, e olha como é que Jesus é impressionante nisso quando ele fala isso. Jesus, ele está aberto a dar chance. Ele faz isso. Porque se você usar aquele vídeo como referência, ele está dizendo assim, que após o período de colheita que já teve, ele dá um período de descanso, que é onde ela vai querer começar a fazer a limpeza e os enxertos. Por quê? Porque depois daquele período ele já sabe assim, isso aqui não é bom, não está dando fruto. Então ele espera, olha, ele dá chance, meus irmãos. Ele dá chance para que a gente dê fruto. Mas se você não está dando fruto, ele vai, pum, corta e vai enxertar aquele que pode dar fruto, aquele que tem em si está predisposto a dar frutos. E aí ele vai fazer o seguinte, ele esperou aquele período, olha, não deu. Não. Cara, Jesus é impressionante. E ele conhece, olha como é que ele conhece desse fruto. E ele fala assim, ó, agora que esse não está dando fruto, vamos cortar, limpa. Não está dando.
eu vou pegar aquele fruto, de oliveira brava, o que for, e agora eu vou enxertar ele aqui. E através de mim, ele vai dar muitos frutos, porque ele fala na palavra dele que o ramo não pode fazer nada se ele não tiver na videira, se ele não tiver na oliveira. Nada pode ser feito. Eu, por mim mesmo, não faço nada. Eu, por mim mesmo, não sou capaz de gerar nada. Mas quando eu estou em Cristo, quando eu estou ligado a essa videira, quando eu estou ligado a essa oliveira, eu produzo o melhor azeite. Eu vou produzir o melhor vinho, os melhores frutos. A palavra tá... Cara, eu vou falar pra você. Quando eu li, fiquei assim, cara... E aí quando você vai trabalhando para trazer isso para o entendimento mais palpável, porque Jesus falava muitas coisas em parábolas. E muita coisa que ele falava era assim. Mas hoje a gente tem a capacidade, e através do Espírito Santo nos trazendo discernimento, entendimento, buscar informações pra gente falar assim, rapaz, olha o que Jesus quis dizer, cara. O Espírito Santo te dá o caminho para entender isso, e você fala assim, cara, que loucura. Jesus trazendo entendimento de uma coisa que as pessoas até estranhavam na época. Ele falando em parábola que hoje que a gente consegue entender, e fala assim, Jesus, cara, ele é muito misericordioso. E ele falando que ele traz oportunidade para todos. Ó, meu amigo. Tanto que é o que a gente fala. A pregação, a Bíblia, não é só para mim não, cara. A Bíblia não está disponível só para mim, está disponível para todos. Mas quem é que quer? Essa palavra está disponível para todos. Quem é que quer? E Jesus dá oportunidade para todos, tanto que quando ele fala que o ramo que não está dando fruto, é porque para aquele ramo foi dada uma oportunidade. E esse ramo não deu nada, ué. E se não deu nada, eu vou cortar. E aí quando eu vejo lá o texto de Paulo, ele está dizendo o seguinte, meu amigo, eu vou pegar ramos que eu quero que dê fruto, que eu sei que vai dar fruto. E aí você vê, em relação àquele vídeo, que a menina fala o seguinte, eu posso pegar ramos de qualquer um. E aí por isso que Jesus fala que ele vai lá, coloca a gente nele, e dele nós conseguimos dar bons frutos. E quando a gente está dando bons frutos, ele vai lá, nos limpa para que a gente dê mais fruto ainda. E ele diz também na palavra dele que quando a gente está nele e a gente está na palavra dele, a gente sempre está limpo. Meus irmãos, nós temos que permanecer na palavra. Porque permanecendo nessa palavra, nós sempre estaremos limpos. Mas, Glauber, então quer dizer que a gente não vai pecar? Meus irmãos, eu não estou dizendo isso. Nós somos nascidos em pecado e temos uma raiz de pecado. Mas o fruto da conversão, sabe o que é? É você cometer um pecado. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sei que eu errei, meu Deus, me perdoa. Você se sente constrangido. Você se sente incomodado pelo erro que você cometeu. Meus irmãos, se tem uma coisa que você pode identificar, o fruto da sua conversão a Cristo é o quanto o pecado te incomoda. Preste atenção. O fruto da sua conversão tem várias outras coisas que podem acontecer. Várias coisas que podem revelar o fruto da sua conversão e da sua salvação. Mas eu vou te falar uma, e esse é o exemplo que eu estou falando. É o quanto o pecado te incomoda.
O quanto, quando você fala uma besteira, você fala, pô, não devia ter falado isso. Ah, meu Deus, me perdoa. Que vacilo, não devia ter dado esse vacilo. Ah, tem um pão de igreja, ficar dando esses moles, eu não posso ficar dando esses moles. Você erra com o teu irmão. Pô, tem que pedir perdão. Não devia ter falado aquilo pra ele. Ou, um comportamento. Poxa, eu não devia ter feito isso. Como me comportei mal. Não dei testemunha. Gente, você pode não falar, mas o seu íntimo, você sente no seu íntimo a sensação da coisa que você fala assim, isso não devia ter feito. Dei mole. Meus irmãos, meus amados, é isso que eu tô falando. Quando essa raiz começa a passar para você, essa coisa de Cristo, essa conversão, o prazer de fazer a vontade de Deus e o desprazer de quando você falha nisso, olha, isso é Jesus atuando em você, isso é o Espírito Santo atuando em você. Isso é o que Deus faz no seu coração. Isso é Deus atuando em você. Meus irmãos, e é isso que o texto do dia fala, que nós somos ramos da videira verdadeira, que é Cristo. Nós somos ramos dele, e quando nós somos ramos desse Cristo, somos ramos dessa verdadeira videira, nós sentimos o prazer nas coisas de Deus. Nós sentimos prazer em realizar a obra do Senhor, mas sentimos total desprazer quando cometemos algo errado, ou como fazendo algo errado, e sentimos aquela coisa, puxa, Senhor, falei, eu falei de novo, Senhor, meu Deus do céu. Meus irmãos, isso é Jesus agindo em você. E não feche seus ouvidos para esse sentimento. Comece a trabalhar isso para que você não volte a cometer o erro. Calma, mas está muito difícil. É por isso que você precisa se aproximar mais. E é como Jesus fala. Jesus, quando ele fala que você está ali... Gente, trabalha você tem que, e aí eu tenho que trabalhar com esses dois textos. O texto de Paulo. Porque quando nós somos enxertados, como diz ali naquele vídeo, nós somos enxertados mais próximo ao caule. Nós somos enxertados mais próximo de onde pode vir aquela melhor seiva. Legal. Nós somos enxertados. Por quê? Jesus quer a gente mais próximo. Sabe o que Jesus fala? Que quando ele tem uma ovelha, eu tenho 100 ovelhas. E naquelas 100 ovelhas tem uma que sempre está fugindo. Uma que está sempre, eu tenho que ficar puxando ela. E sempre eu tenho que ficar. E toda vez, e vem pra cá. E toda vez eu vou lá. Sabe o que acontece? O pastor, para que a ovelha seja melhor domesticada e que ela fique próxima do pastor, ele vai lá e sabe o que ele faz? Quebra a pata dela. Quebra aquela pata. E aquele pastor fica carregando aquela ovelha até que ela sare. E depois de sarado, sabe o que a ovelha faz? Fica andando do lado do pastor. Meus irmãos, é isso que Jesus está falando. Jesus tira aquele pedacinho que, para muitos ali, meu irmão, se eu corto um pedacinho de galho e jogo fora, não serve para nada. É isso que Jesus fala. Aquilo ali é um galho morto. Mas quando eu estou implantado na videira verdadeira que é Jesus, eu frutifico muito. E essa ovelha, quando ele quebra a pata, que ele fica, ela não larga do pé dele, ele fica o tempo todo. Porque ela está ali e ela acostuma com aquela voz constantemente falando ali, ó. Quando ele tá cuidando das outras ovelhas, ela está escutando aquela mesma voz o tempo todo. Ela acostuma com o passar dele, com o calor dele. E é isso que Jesus faz. Gente, nós que somos galhos enxertados em Cristo, nós que somos os ramos enxertados, nós somos enxertados
mais próximos de Cristo. Porque é isso que Jesus... Ué, se Jesus está usando o exemplo da videira, ele está usando um exemplo para falar assim, meu amigo, eu sou exatamente isso. Jesus está falando do exemplo do agricultor e da videira. O pai como agricultor e ele como a videira. E o pai, quando ele vê que não está dando fruto alguma parte, ele vai cortar, meu irmão. Isso aqui, ó, vai ser queimado. E aquele que está dando fruto, ele vai limpar. Meus irmãos, comecem a dar fruto para que o Senhor te limpe, para que você dê mais. Meu Deus do céu. Por isso que eu estou falando. Gente, esse texto é muito bom. Lendo, sem tentar entender, ele já é bom. Sem você ficar buscando muito nos detalhes. Mas quando você busca no detalhe, meu Deus do céu, que texto impressionante. E aí quando você liga isso ao texto de Paulo, quando ele cita a nós que somos oliveira brava, aquela cheia de espinho, que as pessoas já falam assim, cara, não dá nem para pegar desse fruto não, é muito ruim de pegar, muito difícil, reclama de tudo, é chato, é cansativo falar com ele. Oliveira brava, cheia de espinho. Ai, que coisa. Não, vou falar. De vez em quando é isso que é o negócio. Porque a oliveira brava, ela dá fruto. Ela dá fruto. Tá falando, eu vi, ele dá fruto. Mas ele dá fruto, ele é até bom. Mas é cansativo. Como é que eu vou pegar ela se a árvore é cheia de espinho? Como é que eu pego? Mas quando eu sou enxertada, quando ele enxerta numa oliveira que não tem espinhos, eu pego daquela oliveira o melhor. Que é o quê? Não tem espinho. Eu consigo passar Cristo sem ser aquela pessoa que alfineta, eu falo de Jesus. As pessoas até veem que eu tenho Jesus na minha vida. Mas eu sou muito cansativo. Eu gosto, eu falo de Jesus, mas eu ofendo as pessoas. E é isso que ele está falando, Paulo fala isso. Que eu pego o melhor daquela oliveira para mim quando eu sou enxertado em Cristo. Quando eu estou em Jesus, eu tenho tudo do melhor para ofertar. Eu tenho através do Espírito Santo a melhor palavra. Eu tenho através de Cristo o amor para ofertar. Eu tenho através do Senhor a palavra de graça para dar. E entenda uma coisa, o que Paulo diz, que nós não podemos nos vangloriar por isso. Pelo contrário, temos que dar graças a Deus pela graça que nós recebemos, que foi totalmente merecida. Mas foi porque Israel não deu valor a esse Cristo, não deu valor a esse amor que Deus dispensou para eles. Aí, por essa razão, isso foi dispensado a toda criatura. A todo homem que se colocar diante de Deus como: Senhor, eu sou pecador e aceito o sacrifício que foi feito por mim na cruz. O sangue que foi derramado por mim, eu entendo que deveria ter sido derramado por mim. Eu entendo, Senhor. E Deus, eu me coloco diante de Ti, pedindo perdão pelas minhas falhas. Me coloco diante de Ti, pedindo perdão pelos meus pecados. Senhor, coloco meu nome no livro da vida. É isso. Meus irmãos, nós que somos esse enxerto colocado na videira, estamos próximos, mais próximos de Jesus. Nós somos aqueles que são escolhidos por Cristo. E se somos escolhidos, nós somos escolhidos dentre muitos. Porque quando ele tira da oliveira brava, ele não tira todos os galhos. Ele não tira todos os ramos.
Ele tira o melhor ramo, então é você. Porque quando ele tira aquela da oliveira brava, ele olha assim, cara, não é todo ramo que tá dando bonito, não é todo ramo que tá dando bom fruto, que tá dando demais. Não, ele escolhe o melhor ramo. Esse aqui, ó, é o ramo que vai dar melhor. E você vê que naquele vídeo ele mostra que são ramos que tem que ser bem selecionados. E aí ele mostra quais são os ramos, corta aquele ramo bonitinho, vai lá, enxerta com todo... Jesus é isso, cara. Poxa! Você vê ele falando o nível de cuidado, ó, encaixa bonitinho, faz o corte bonitinho. Olha, como é que você entende como é que Jesus é cheio de amor e carinho por nós? A palavra do Senhor diz o seguinte, que não se coloca vinho novo em odres velhos. E aí a gente fala, ou se remenda pano novo remendo novo em pano velho. Por que ele está falando o seguinte, isso? Olha, isso eu estou falando, gente, pelo nível de amor e carinho que o Senhor tem por todos nós. Por que ele fala isso, de colocar vinho novo em odres velhos? Porque, meus irmãos, nós, quando vimos o mundo, nós vemos cheio de conceitos, conhecimentos. A gente vem cheio de ideias, imaginações, de como é esse Jesus, de como funciona a igreja, de como vai funcionar quando eu chegar naquele lugar, como as pessoas vão me aceitar. Isso são conceitos que as pessoas trazem quando vêm para a igreja. As pessoas não vão me aceitar como eu sou. As pessoas... Só que Jesus fala o seguinte, eu não vou colocar esse vinho novo. Qual vinho novo que eu estou falando? Ensinamentos que as pessoas vão falar assim, não, esse Jesus não... Mas não é assim. O Senhor vai gradualmente te passando conhecimento, te passando entendimento. E aí, é isso que eu tô falando. E olha só, porque quando ele vai aos poucos se entendendo, ele vai começando a caminhar, vai vendo. E aí, isso aí, ó, isso é um texto de Paulo mesmo, que a gente começa tomando, quando que nem uma criança, tomando leitinho, tomando devagarzinho. Aí daqui a pouco a mãe e o pai, e é isso que Jesus está falando, que ele vai colocando. Agora eu vou colocar o feijão com um pouquinho mais grossinho. Aí vai lá, um pouquinho de leite, um pouquinho de feijãozinho batido com um pouquinho de arroz, cara. Tá. Depois, ó, uma abobrinha, amassadinha, uma papinha de maçã. Gente, Jesus trata a gente como uma criança que vai se desenvolvendo. E vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo. E depois, quando chega a fase adulta, meu irmão, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais conhecimento, eu quero isso. Meus irmãos, isso acontece com todos. E vai acontecer com você que quer se converter hoje e vai sendo trabalhado no seu coração. Jesus, quando ele traz esses novos ramos, como você vê, e é muito maneiro, cara. Nesse vídeo ele fala, sabe o que a mulher fala? Ele só vai vir a dar fruto. Meus irmãos, eu não estou falando disso como uma regra que vai acontecer para você. Pode ser que isso aconteça na hora. Quando se Jesus entrar na sua vida, vai ser como aquela mulher. A mulher que tinha falava que tinha muitos homens na vida dela. Ela foi à cidade falar e já chegou falando, olha, esse Jesus está falando de tudo que eu fiz. Aí, vem ver. Aquela mulher, aquele contato dela com Jesus trouxe conversão a todas as pessoas que moravam na cidade dela. Aquela mulher, aquele primeiro contato com Jesus fez toda a diferença na vida dela, mas foi assim instantâneo. Mas, gente, o que aconteceu com aquela mulher pode não ser o que vai acontecer com você agora. Mas se dê esse tempo com Cristo.
Se dê esse tempo de, Senhor, vai trabalhando no meu coração. Vai tirando essas sujeiras da minha vida. Eu já estou dando fruto, Senhor. Porque eu já vejo na minha vida que o Senhor já tem feito diferente. Então isso eu já sinto que o Senhor já está me fazendo dar fruto. Mas eu quero dar mais. Então, Senhor, me limpa mais. Eu quero sair daqui limpo e dando muitos frutos. E, Senhor, eu quero que o Senhor me use tanto a ponto de mim o Senhor acrescente mais ramos. Olha isso. Gente, preste atenção no que eu estou dizendo. O Senhor é misericordioso, o Senhor é muito bom. E Ele te dá essa chance. E Ele te dá isso. Ele quer que você chegue a esse nível. De você que está ligado em Cristo. Meus irmãos, não foi a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Paulo se liga a Cristo. E ele fala, e olha só, ele se diz, ele é filho de Israel. Ele é da descendência de Abraão. E ele diz, e dele não foi um ramo que precisou ser cortado. Ele não foi um galho que precisou ser tirado do caule. Por quê? Porque dele estava saindo frutos. E por ele estar saindo fruto, dele saindo frutos, muitos ramos também saíram dele. E esses ramos somos nós. Porque Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, quando eu sou imitador de Cristo, de mim também vão sair muitos ramos, porque eu estou ligado à videira verdadeira. Meus irmãos, atenção a isso. Estejam ligados em Cristo. Fiquem próximos a Jesus. Porque é isso que ele está falando na palavra dele. Aqueles que estão sendo enxertados em Cristo estão próximos a Ele. Aqueles que estão enxertados em Cristo, meus irmãos, eu estou falando de mim e de você. Eu estou enxertado em Cristo, então eu estou mais próximo dele. Porque como eu preciso estar recebendo mais força, porque eu estou sendo... Eu preciso de mais força, porque eu não sou aquilo que o Senhor já nasceu naturalmente dele. Eu sou aquele que o Senhor me pôs nele. Eu sou escolhido para estar nele. E quando eu sou escolhido para estar nele, eu preciso de mais força, eu preciso de mais raiz. E é isso que ele faz, ele me coloca mais próximo. Esteja mais próximos de Cristo. Cláudio, como é que eu fico mais próximo do Senhor? Meus irmãos, não existe jeito mais próximo do que lendo a própria palavra dele. Versículo 3 de João, que a gente estava lendo agora. Versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra do Senhor está escrita. Essa é a palavra que você tem que acompanhar. Por isso que quando a gente fala, gente, abre a Bíblia. Porque você tem que ser alimentado disso aqui. Preste atenção. Glauco, como é que eu fico mais próximo do Senhor? É lendo isso aqui. Leia a palavra do Senhor. Esteja mais próximo de Cristo em oração. Meus irmãos, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que você tem na sua mente. Mas o Senhor precisa te ouvir. Ele precisa que você faça orações a Ele. Ah, Glauco, mas não precisa. Sim. Precisa. Jesus sabia de todas as coisas que iam acontecer com ele? Jesus sabia. E Deus não sabia de todas as coisas que iam acontecer com ele? Deus sabia. Deus não sabia qual era a vontade de Cristo? Deus sabia. Mas Jesus colocava diante de Deus todos os seus desejos. Colocava diante de Deus as vontades dele. Colocava diante de Deus, Senhor, glorifica o teu nome. Passagem da Bíblia. Depois procura. Senhor, glorifica o teu nome. Aí o Senhor responde. O que Jesus acabou de dizer. Senhor, glorifica o teu nome. Jesus responde. Eu já o glorifiquei. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Olha.
Isso é uma coisa que Jesus está falando. Eu já glorifiquei. Deus fala, respondendo para Jesus, eu já glorifiquei, eu glorifiquei e ainda glorificarei. Ué, mas por que Jesus disse se Jesus se deu? Porque Jesus precisa falar a Deus e Deus quer ouvir as nossas palavras. Jesus não sabia qual era a vontade de Deus para ele na terra, que ele fosse a cruz. Mas Jesus coloca diante de Deus, Senhor, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque Deus quer nos ouvir, Ele quer ter essa relação. Jesus não vem à terra para que a gente continue se afastando de Deus. E é por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Meu irmão, ninguém vai ao Pai senão por mim. E não existe a necessidade de você pedir pastor, pedir a santo, pedir a quem quer que seja. Deus te coloca em um livre caminho através dele para Deus. Eu não peço a anjo, eu não preciso pedir a santo. Eu peço a Jesus que interaja, a Deus através do sangue dele. Senhor, em nome de Jesus, me escuta, Senhor. Porque é em nome de Jesus que nós chegamos a Deus, é através daquele que morreu por nós. E nós só somos capazes de chegar a Deus pelo sangue que foi derramado. E é esse sangue que nos limpa e nos dá capacidade para estar diante de Deus. Amém, meus irmãos? É só isso por hoje. Eu quero orar mais uma vez para agradecer pelo escudo de hoje. E meus irmãos, se precisar, escuta de novo. Mas, meu irmão, presta muita atenção. Que esse culto eu gostei, meu irmão. Gostei porque, assim, as coisas vão se encaixando de uma forma e a gente vai vendo o nível de misericórdia e de amor de Jesus por nós. É uma coisa impressionante. Mas vamos lá, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por mais esse tempo que tivemos juntos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, continua trabalhando em nossos corações. Continua, Senhor, trabalhando em nossa vida, Senhor, nessa semana. Pai, traz ao nosso coração esse entendimento dessa palavra, Pai. Pai, se tem alguma coisa que eu não abordei aqui, Senhor, se tem alguma coisa que eu não cheguei a falar, Senhor, traz esse entendimento ao coração dos nossos irmãos, Pai. Continua trabalhando, Senhor, no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, todos aqueles que hoje, Senhor, querem colocar o seu nome, Senhor, diante de Ti, Senhor, querem reconhecer o seu sacrifício na cruz, Senhor. Querem reconhecer, Senhor, que o Senhor é o único Senhor e Salvador, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Traz ao coração deles, Pai, diante de Ti, Senhor. Perdoa os pecados, Pai. Perdoa nossos pecados. E, Senhor, em nome de Jesus, coloca o nome de cada um no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Isso é o que nós mais almejamos, estar diante de Ti, Senhor, no último dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor. Boa semana em nome de Jesus.